2026 é ano de eleição presidencial e muito investidor fica na dúvida se compensa investir mais na bolsa de valores ou na renda fixa e por conta disso não sabe muito bem o que fazer com os aportes. E para que isso não aconteça com você, hoje eu vou te mostrar como a bolsa de valores e a renda fixa brasileira performaram nas últimas eleições presidenciais desde 1998, quais são as projeções econômicas para o Brasil para o ano de 2026 e qual é a melhor estratégia de investimentos para esse ano, que inclusive é a estratégia que eu uso. A ideia que muita gente tem é que governos de esquerda são ruins para a bolsa e bons para a renda fixa, e governos de direita são bons para a bolsa e ruins para a renda fixa por conta das características desses governos. Então, nos governos de esquerda vai ter ali uma maior intervenção do Estado, então o Estado interventor, o Estado como figura central vai ser presente ali na economia e também no mercado. Já a direita acredita no Estado menos interventor, então o Estado não vai ter uma figura central nesses governos. A esquerda também acredita que é necessário ter uma maior regulação para as empresas. Então a ideia de que as empresas elas vão ser livres, vai ter ali livre mercado, desde que as empresas sigam certas regras, né? Elas não vão ser 100% livres. Já a direita acredita na maior liberdade para as empresas, né? É aquela mão invisível citada por Adam Smith no seu livro A Riqueza das Nações. Adam Smith, inclusive, ele é considerado como o pai da economia. E aí ele fala, né, que se você deixar as empresas no livre mercado, sem nenhum tipo de intervenção, em determinado momento a mão invisível do mercado vai agir e vai encontrar ali um ponto de equilíbrio no qual a sociedade inteira vai se beneficiar. Então é aquela noção de dar maior liberdade para as empresas. Além disso, em governos de esquerda geralmente vai ter ali maior incidência de impostos, principalmente para as empresas. Já nos governos de direita vai ter ali incidência de menos impostos. Também em governos de esquerda é esperado ter mais gasto público, porque como a esquerda vê o Estado como um papel central, ela acredita no Estado como provedor do bem-estar social. Então, o Estado que vai prover educação, saúde, segurança, e aí é assistência social também, né? Então, o Estado vai ter mais gastos. Já no governo de direita, é esperado menos gastos públicos, porque é aquela noção de acreditar mais no livre mercado do que a necessidade de ter o Estado provendo o bem-estar social. E também tem a questão da inflação. Então, o governo de esquerda geralmente vai ter ali mais gasto público, mais controle, e é esperado que tenha a maior inflação, ou seja, menor controle inflacionário. Já na direita é o contrário. A expectativa é que tenha um maior controle da inflação, justamente porque não tem tanta intervenção e tantos gastos do governo na economia. Então, partindo desse pressuposto, em governos de esquerda seria muito ruim para a bolsa, porque iria refletir esse pessimismo do mercado, com maior intervenção do Estado, menos liberdade para as empresas, seria ruim para a bolsa, e seria bom para a renda fixa, porque teria ali uma maior inflação, mais necessidade de aumentar a taxa Selic, consequentemente a renda fixa iria remunerar mais. E já na direita seria ótimo para a bolsa, porque iria refletir esse otimismo do mercado, então a bolsa tenderia a subir, e a renda fixa seria prejudicada, porque com a menor inflação não teria tanta necessidade de ter aumentos da taxa Selic. Mas vamos dar uma olhada nos dados históricos desde 1998, lá quando o Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente do Brasil, para ver como a bolsa e como a renda fixa performaram. Então eu vou começar aqui com a análise da bolsa. Então aqui esse gráfico vai mostrar o histórico do Ibovespa, que vai refletir a performance da bolsa brasileira, e aqui no eixo X vai estar o período e aqui é a performance. Então, pegando lá em 98, quando o Fernando Henrique Cardoso foi eleito presidente do Brasil, vamos supor que é como se fosse 2026. A gente está agora em janeiro de 98, vai ter eleição, como que o mercado se comportou no ano. Então aqui, apesar do Fernando Henrique ter sido eleito presidente, que era um governo de direita, a bolsa caiu 34% no ano de eleição. Então aqui já foi contra a expectativa, né, de que em governos de direita a expectativa é boa, a bolsa vai subir. Na verdade, o mercado aqui talvez estava mais incerto, a bolsa caiu. Mas se a gente olha depois como que ele performou nos próximos anos durante o seu mandato, pegando ali desde 99, quando ele assumiu a presidência, até o final de 2001, porque é o ano anterior à próxima eleição, mesmo que ele governou em 2002 também, eu estou isolando os anos de eleição para a gente conseguir ver qual a expectativa para esse ano, por exemplo. Então, nos próximos anos, ele entregou um retorno de 26% ao ano. Foi bom para a bolsa subiu. E aí depois a gente vai lá para o Lula, né? Lá em 2002 ele foi eleito presidente do Brasil, o mercado já estava com expectativa baixa também, e caiu aqui 16%. Então aqui, beleza, realmente o governo de esquerda ganhou, a bolsa caiu ali refletindo o pessimismo. E aí depois a gente vai lá e pega o primeiro
governo Lula. Então, durante esse período, ele entregou um retorno aqui de 42% ao ano, né? E aí, já destrói também esse outro argumento de que a Bolsa é ruim, né? É ruim para a Bolsa quando o governo de esquerda ganha. Na verdade, é que a Bolsa, ela se valorizou. E aí, depois, a gente vai aqui para o segundo mandato do Lula. Lá em 2006, então aqui, apesar do governo de esquerda ter ganhado a próxima eleição, a Bolsa subiu, então também vai contra a expectativa. No próximo mandato dele, entregou um retorno aqui de 16% ao ano, mesmo com a crise da Bolsa de 2008, né, que a Bolsa brasileira despencou, assim, da mesma forma que a Bolsa global também caiu, mas depois acabou se recuperando e no final entregou um retorno de 16% ao ano. E aí depois a gente vem com a era Dilma. Então aqui na Dilma, né, no ano de eleição, a Bolsa caiu 4%, e olha o que aconteceu depois, o primeiro mandato dela, a Bolsa teve um retorno de 11% ao ano negativo. Olha só que tragédia ficar 4 anos investindo dinheiro na Bolsa e esperar o seu dinheiro valorizar e, na verdade, o dinheiro caiu 11%. Foi isso que aconteceu durante o primeiro mandato dela. E aí depois veio o segundo mandato, a Bolsa estava caindo, continuou caindo com a expectativa pessimista do mercado e continuou caindo até o impeachment dela lá no final de 2015. Aí depois veio o governo Temer, que é um governo considerado mais neutro, né? E aí aqui no governo Temer, a Bolsa já deu uma recuperada e entregou um retorno aqui de 26% ao ano. Depois, lá em 2018, a gente tem o Bolsonaro, e aí no ano de eleição, né, a Bolsa ela subiu 16%. Vamos lembrar que essa eleição de 2018 foi uma eleição super acirrada, tinha muita incerteza, né, não sabia quem que ia ganhar, então até o último momento ali estava bem assim empatado, e acabou que no final, né, no ano de 2018, a Bolsa subiu 16%. Se a gente olha o mandato do Bolsonaro, durante esse período, ele entregou um retorno aqui de 6% ao ano. Depois vem o Lula de novo, e aí, né, no ano de eleição a Bolsa caiu um pouquinho aqui, 2%, não aconteceu muita coisa, né, a Bolsa ela ficou elas por elas, e depois, né, desde que ele foi eleito lá em 2022 até hoje, ele já entregou um retorno de 16% ao ano. Então, olhando esses dados históricos, a gente vê que não existe uma verdade absoluta de que sempre em governos de esquerda é ruim para a Bolsa, em governos de direita é bom para a Bolsa. Quem dera se fosse tão simples assim, aí todo mundo ia conseguir prever o comportamento do mercado, investir dinheiro e ganhar rios de dinheiro. A verdade não é essa, na verdade ela é muito mais complexa, porque a Bolsa de Valores ela é impactada por diversos fatores e a eleição presidencial é apenas um deles. Então, se você tomar sua decisão de investimento apenas com expectativas de eleições, você vai falhar. A chance de você perder dinheiro ela é enorme, porque a Bolsa não é impactada só pela eleição, mas sim por diversos outros fatores. E quais são esses fatores? Pegando os principais aqui, né? Vai ter eleição presidencial, vai ter que a política monetária nacional, então qual que é a política de taxa Selic, de taxa de câmbio que o governo está adotando? Quais são as políticas econômicas nacionais? Será que é uma política mais expansionista, ou seja, com mais foco em expandir a economia e explorar novos mercados, ou é mais protecionista? É um foco mais no mercado interno, em fortalecer as empresas nacionais? Quais são as outras políticas governamentais? Será que o Estado está tendo maior intervenção nas estatais? Ou será que está tendo mais privatização? Será que está tendo mais aumento de gasto público, maior aumento da dívida pública? Isso também vai influenciar ali o comportamento da Bolsa. Também, cenário econômico interno, né? Como que está o crescimento do PIB? Como que está a inflação do país? Porque se a gente pega um momento que o PIB está crescendo bastante, significa que o país está se desenvolvendo, que as empresas estão crescendo, a Bolsa tende a subir. Se a gente pega ali a inflação está disparando, está em alta, o país está numa crise absurda, a Bolsa vai cair, vai refletir essa expectativa também. Também a gente olha ali crises nacionais, né? Será que está tendo alguma crise no país que também vai refletir ali na performance da Bolsa brasileira? Qual que é a performance da economia nacional no geral? Será que o país está indo bem ou está indo mal? Isso vai refletir na Bolsa. Se a gente olha também políticas externas, né? Como é que está o mundo? Quais são as políticas globais? Como elas estão afetando o Brasil? O cenário econômico externo, né? Será que é um cenário econômico de crescimento global ou de contração global? Será que está tendo alguma crise global, como a gente viu, por exemplo, lá na pandemia do Covid, que o mercado global como um todo entrou numa crise e o Brasil também foi afetado? Como que está a performance do dólar? Será que ela é uma moeda que está se fortalecendo em relação ao real ou está se enfraquecendo? Isso vai refletir na Bolsa. Também os acordos do Brasil com outros países. Essa semana, inclusive, o Brasil assinou um acordo aí do Mercosul com a Europa de livre mercado. Demorou 25 anos para o negócio sair e agora parece que vai
vai dar certo, isso vai beneficiar o Brasil e também outros países da América Latina, isso vai trazer um maior otimismo, pode impactar positivamente a Bolsa de Valores. Então, olha só o tanto de coisa que impacta a Bolsa. Então, a gente não pode isolar esses fatores, olhar apenas eles de forma separada, é um conjunto, a economia é super complexa. Então, pensa que tudo isso aqui está agindo em conjunto para determinar a performance da Bolsa de Valores. Agora, vamos dar uma olhada na performance da renda fixa durante esse período também. Então, aqui no eixo X vai estar o ano, né, desde 98 até 2025, ano passado, e aqui no eixo Y vai estar a taxa Selic final de cada período. Então, pegando aqui o governo Fernando Henrique Cardoso, ele pegou uma Selic de 29% e entregou uma de 25%. Então, aqui realmente a taxa Selic caiu durante o governo de direita, que seria o esperado. Mas olha só, que ela caiu durante um período, depois ela começou a subir aqui no finalzinho, né, nos 3 últimos anos, já contrariando a expectativa. Se a gente pega o governo Lula depois, né, desde o primeiro mandato, lá de 2003 até o último de 2010, o que aconteceu foi que a renda fixa caiu, né? A taxa Selic ela caiu durante o governo Lula, contrariando a expectativa. Não é isso de que na renda fixa sempre vai ser boa durante um governo de esquerda? Nem sempre. No governo Lula não foi. Na verdade, a taxa Selic ela teve queda aqui durante esse período. Já na Dilma foi o contrário, né? Ela pegou uma Selic de 11% e entregou uma de 14%, que realmente a taxa Selic aumentou durante o período. Depois vem aqui o governo Temer, né? Que é um governo mais neutro. Aqui a taxa Selic ela caiu durante o período. E depois vem o Bolsonaro, que é um governo de direita, e aí o Bolsonaro ele pegou uma Selic de 7% e entregou uma de 14%. Então aqui também contrariando a expectativa. Durante o governo de direita, a renda fixa aumentou. Então, contrariando que a expectativa mais uma vez. E depois tem aqui o governo Lula, que ele pegou uma Selic de 14% e no final do ano passado fechou aqui em 15%, e a expectativa para esse ano é de redução da taxa Selic. Então, provavelmente, quando a gente for comparar 2022 com 2026, a taxa Selic vai estar em queda. Então, vai refletir ali o contrário das expectativas. Então, olha que interessante, se a gente olhar aqui esses 6 últimos mandatos, em 3 deles a expectativa foi conforme o esperado, mas na metade deles foi diferente. Então, se você tomar a decisão de investimento na renda fixa apenas com base em quem é o governante, a chance de você acertar é de 50%, isso é muito ruim. Por quê? Porque, assim como a Bolsa de Valores, na renda fixa também não vai ser influenciado simplesmente por quem está no poder, mas sim por conta das condições econômicas do país. Para esse ano, por exemplo, a expectativa é de redução da taxa Selic independente de quem foi eleito presidente do Brasil. Isso por conta das condições econômicas atuais do país, né? A inflação está em queda, não tem necessidade de manter a Selic tão alta, a expectativa já é de redução. E como que a gente sabe disso? Como que eu sei disso? Olhando as expectativas, as projeções econômicas do Brasil para os próximos anos, para 2026 e para os próximos anos. E a gente consegue acessar isso aqui no Boletim Focus. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então aqui eu já falei desse Boletim Focus aqui no canal, é um relatório econômico divulgado pelo Banco Central que vai mostrar as expectativas de alguns indicadores para o Brasil. Então aqui olhando, né, 2025, 2026, 27 e 28. Se a gente olha aqui o principal medidor de inflação do país, que é o IPCA, a gente vê aqui, ó, que fechou, né, aqui na verdade não é certinho o fechamento de 2025, porque foi divulgado na última semana de 2025, mas a gente deve ter um novo relatório provavelmente essa semana. Mas aqui, ó, o IPCA de 4,3%, a expectativa para esse ano é de redução, vai cair para 4,06%, redução mais ainda lá em 2027 para 3,8% e de 3,5% para 2028. Então, olha só, pensa assim, a taxa Selic ela é o principal instrumento de controle inflacionário. Se existe expectativa de redução da inflação, como você acha que a Selic vai estar sendo projetada? É uma projeção de queda, certo? Porque ela é feita para controlar a inflação. Se a inflação está caindo, a Selic vai cair também. E a gente vê isso aqui, ó. Então aqui, hoje, a Selic, ela tá em 15% ao ano. A expectativa para 2026 é que ela vai fechar o ano em 12,25%. Lá em 2027, que ela vai cair ainda mais para 10,5%, em 2028 para 9,75%. Então, olha só, a expectativa de redução da taxa Selic, independente de quem está no governo. Também tem outras informações interessantes aqui, né? Por exemplo, a
o crescimento do PIB. Então aqui em 2025, né, em 2,26%, a expectativa para esse ano é de que o PIB vai crescer menos, 1,8%. Vai ficar a mesma coisa em 2027, lá em 2028 vai crescer um pouquinho, 12%. Mas olha só, gente, como que o nosso PIB ele cresce pouco, né? 2% ao ano, isso aqui não é nada, é muito baixinho. Se a gente olha o câmbio também, né, o câmbio aqui, ó, em 5,44, né, no período aqui de 2025, a expectativa para esse ano é de que o câmbio vai subir para 5,50 aqui, que ele vai manter o mesmo valor em 2027 e vai subir de novo para 2028. Então aqui, olha que interessante, as projeções econômicas para o Brasil são de redução da inflação, redução da taxa Selic, redução da taxa de crescimento do país e aumento do câmbio. Tudo isso aqui não é bom para o país, né? Isso aí está refletindo, talvez, uma menor expectativa de expansão, uma menor expectativa de crescimento. Mas aí vem a grande pergunta, né? Considerando tudo isso, qual é a melhor estratégia de investimentos para 2026? O que você precisa fazer é dividir investimento na bolsa e investimento na renda fixa. Quando a gente pensa na bolsa, a gente tem que entender que a bolsa de valores não é feita para investir no curto prazo. Investir hoje com a expectativa de lucrar em dezembro é uma furada, porque a maioria das pessoas que faz isso acaba perdendo dinheiro justamente porque tem tanta coisa impactando a bolsa que é praticamente impossível prever o comportamento dela. A gente, quando investe na bolsa, a gente tem que ter foco no longo prazo, então é aumentar o horizonte de tempo. Então, a estratégia que eu adoto, por exemplo, é continuar investindo normalmente, independente se é ano de eleição, se a direita ganhou, se a esquerda ganhou, porque historicamente, no longo prazo, a bolsa tende a dar dinheiro. Aqui, por exemplo, a gente vê isso, né? Quem investiu lá em 98, quando Fernando Henrique Cardoso era presidente do Brasil, ó, lá de 98, na verdade 99 que ele assumiu, né? A gente pega ele desde 99 até hoje, olha como que a bolsa subiu. Não interessa se ele era presidente. Ah, mas depois veio o Lula lá, um governo de esquerda, não interessa. Quem investiu em 2002, ó o tanto que a bolsa subiu, ganhou dinheiro. Ah, Dilma, nossa, Dilma foi muito ruim, quebrou o Brasil, teve impeachment. Gente, não interessa. No longo prazo, a bolsa valorizou. Então, a gente precisa entender isso, que investir na bolsa de valores é um investimento para o longo prazo. Inclusive, quando a gente vê aí os maiores investidores de todos os tempos, como o Peter Lynch, o Warren Buffett, o Charlie Munger, o Ray Dalio, todos eles são unânimes, né? Eles falam que a bolsa de valores, ela recompensa os investidores pacientes. A bolsa é um investimento para o longo prazo. Já na renda fixa a história é um pouquinho diferente, porque na renda fixa tem ali uma certa previsibilidade, né? A gente pode basear a tomada de decisão com base nesses indicadores econômicos divulgados pelo Banco Central, por exemplo. É claro que eles vão refletir expectativas de mercado, não quer dizer que a Selic vai ser exatamente como o Boletim Focus mostra, mas ali é um termômetro do mercado, né, de como o mercado espera que a Selic vai se performar. Então aqui a gente já consegue talvez colocar um dinheiro para poder ganhar com essas variações da Selic. Então o que acontece, né? A taxa Selic hoje está em 15%, a expectativa é que ela vai cair, né, nos próximos anos, esse ano e no próximo ano também. Então, quando você investe em títulos como o Tesouro Direto pré-fixado ou indexado ao IPCA, esses títulos vão ter a incidência ali da marcação a mercado. Já falei sobre isso aqui no canal, inclusive tem um vídeo detalhado, vou deixar o link aqui na descrição, falando sobre como ganhar dinheiro com a marcação a mercado. Mas de forma bem resumida, quando a taxa Selic ela aumenta, o preço desses títulos tende a cair. Então, se você vende antes do vencimento, você perde dinheiro. Mas com a expectativa agora é de uma redução da taxa Selic, qual que é a expectativa? É que os preços vão subir. Então, quando os preços dos títulos sobem, você pode vender antes do vencimento e fazer lucro com isso. Então, na renda fixa, dá para fazer isso com esses títulos do Tesouro Direto que tem ali a marcação a mercado. Dessa forma, uma boa estratégia seria continuar investindo na bolsa normalmente, como se nada tivesse acontecendo, focando no longo prazo, e na renda fixa tentar se beneficiar desses títulos ali que são pré-fixados ou indexados ao IPCA, porque eles vão ser beneficiados pela marcação ao mercado quando a taxa Selic cair. Então, de forma resumida, a gente não pode prever o comportamento da bolsa ou da renda fixa apenas com base em expectativas de eleição, porque a economia ela é muito mais complexa e existem diversos outros fatores que vão influenciar o comportamento da bolsa e da renda fixa. Então a bolsa, o ideal é sempre continuar aportando independente do que está acontecendo com foco no longo prazo, e já na renda fixa dá para se beneficiar desses títulos de Tesouro Direto que são
que sofrem a marcação a mercado, como o Tesouro Prefixado e IPCA, porque numa eventual redução da Selic, o preço desses títulos tende a subir e você pode se beneficiar, você pode lucrar antes mesmo do vencimento. Eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado. Me fala aqui nos comentários enquanto você acha que a taxa Selic vai fechar certinho no final do ano de 2026. Eu te vejo no próximo vídeo.